profissional, se ele não tiver um autocuidado, ele vai estar mais vulnerável àquele ambiente. E sendo profissional da saúde, a gente vai ter um contexto que ele vai tornar aquilo mais propício para acontecer. As instituições, elas precisam tomar cuidado nesse manejo de organização de tarefas, como aquele ambiente ele está estruturado, e também a gente se atentar às questões hierárquicas, né? Após o sucesso da entrevista no ano passado, com um tema sensível, sério, urgente, infelizmente presente na realidade dos trabalhadores aqui na Bahia e também no Brasil. O tema assédio volta a ser debate aqui no nosso programa, o Entre Aspas, que está começando. Olá, está no ar mais um Entre Aspas. É importante ter vocês aqui com a gente. O Centro de Saúde Bahia lançou neste mês de julho a segunda etapa da campanha contra o assédio sexual e moral dentro das instituições de saúde aqui do estado e a pesquisa Assédio 2025, o que vem reforçar o compromisso do Centro de Saúde Bahia em defender e orientar os trabalhadores da saúde a ter um dia de trabalho, um trabalho melhor, longe do assédio moral e sexual. E para isso, nós convidamos mais uma vez a psicóloga Luana Mendes, que está aqui para falar com a gente sobre esse tema tão importante. Luana, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, aceitando o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, sempre um prazer debater sobre esse assunto tão importante, né? Ajudar tantas pessoas dessa forma. Acho que a entrevista ela dá um acesso maior à comunidade, né? Alcança mais pessoas do que a intervenção clínica, então está aqui para isso. Então, porque o assédio a gente percebe que está muito presente, cada vez acho que maior, né? Acontece muito mais vezes dentro das instituições de saúde. Para a gente começar, na última entrevista com a gente, a última entrevista com a gente até agora, como você vê casos de assédio no mundo do trabalho, se você já continua atendendo muitos profissionais que surgem com esse problema e querem se livrar disso, aprender a conviver com isso, né? Porque já que são tão frequentes. Sim. Tem uma demanda assim, clínica sobre isso, acaba sendo multifatorial, né, quando a gente trabalha nessa questão de esgotamento profissional associado ao assédio moral. Normalmente as pessoas já chegam num nível em que elas estão esgotadas, né? E sendo profissional da saúde, a gente vai ter um contexto que ele vai tornar aquilo mais propício para acontecer. Porque o profissional, se ele não tiver um autocuidado, ele vai estar mais vulnerável àquele ambiente. E as instituições, elas precisam tomar cuidado nesse manejo de organização de tarefas, como aquele ambiente ele está estruturado. Tem um local para descanso, tem um lugar para pausa, tem um lugar que aquela pessoa ela possa respirar um pouco diante do estresse que está sendo vivenciado. E também a gente se atentar às questões hierárquicas, né? A gente tem um índice alto de assédio descendentes, que vai ser do superior para o inferior. E quando a gente vai pensar na questão de sobrevivência e agressividade, as pessoas elas vão focar nos mais fracos. Então a gente tem dados fracos dentro da perspectiva daquela pessoa, né? Em termos de experiência. Então, aquelas pessoas recém-formadas, recém-contratadas, em termos de hierarquia profissional, sendo técnico de enfermagem, é muito comum as pessoas serem vítimas de assédio, até pela sobrecarga de trabalho também, que em ordem hierárquica vai sendo atribuída, né? Então clinicamente a gente tem estratégias de intervenções que vão ajudar a pessoa a enfrentar, mas a gente sabe que é uma mudança organizacional, institucional e não só da vítima que está ali na minha frente pedindo esse tipo de acolhimento, né? E você percebe, Luana, que muitas dessas pessoas que cometem assédio, como você mesmo disse, tem um posto superior. Isso faz bem a elas falam assim, eu tenho que fazer isso para me sentir superior, para mostrar que eu mando. Isso eleva a autoestima delas, você percebe isso? Eu acredito que seja uma falsa ideia de elevação de autoestima, né? Mas tem pessoas que isso é muito subjetivo, as pessoas elas vão se empoderar das formas que elas acham carente. Agora, se a gente for pensar numa liderança, eu não vou querer que minha equipe seja ruim. Se eu não quero que minha equipe seja ruim, por que eu vou assediar elas? Então, o que é que a gente entende hoje que precisa num âmbito organizacional e para uma pessoa que quer liderar? Eu tenho que aprender a me comunicar, eu tenho que aprender a ter uma comunicação
não violenta e assertiva. A gente tem hoje e-book gratuito, a gente faz treinamentos em instituições de como ter esse tipo de comunicação, né? Se você faz uma especialização em gestão de pessoas, você vai saber como é que é ter habilidades sociais desenvolvidas. Então, cabe a pessoa entender que tipo de profissional ela quer ser e também como ela quer que seus subordinados respondam a ela. Se ela aprendeu que é por medo, por atitudes vexatórias, repetitivas, que vai configurar um assédio, que ela consegue as coisas que ela quer, ela aprendeu de uma forma que ela está adoecendo todas as pessoas que estão em volta delas e subordinadas. E ainda assim, podendo causar também uma probabilidade de assédio ascendente se aquelas pessoas não temerem ser demitidas, elas podem se juntar e também fazer o contrário, querer retaliar os seus supervisores, né? Se voltar contra e cria um crime organizacional péssimo para a gente conviver, né? Então, aquele líder que ele vai pensar em fazer esse tipo de comunicação, vai lá e escolhe, às vezes ele está num processo automático. E eu gosto muito de fazer, levantar o ponto de que quem lidera precisa se cuidar também, né? A gente precisa entender o que é que aquela pessoa, por que ela está agindo dessa forma, né? Se tem algo interno ali que ela passou na história de vida dela. Ou, de repente, essa pessoa esteja sofrendo também Exato. assédio dos superiores a ela. Exato, né? Sempre vai ter um superior ou uma demanda própria da sociedade que a gente pode pensar, né? Porque se eu não tenho ninguém superior a mim, se a gente for botar alguém hoje aqui, o presidente, se a gente for pensar, se o presidente, vamos supor que não tivesse mais ninguém superior a ele ali, ele vai ter uma cobrança de toda a população brasileira sobre a coisa que ele faz. Então, a pessoa precisa se cuidar também, né? O líder precisa ter um lugar de acolhimento. Luana, tem essa violência do assédio, que o assédio é uma violência, ela afeta diretamente a vida laboral, o trabalho de todos os profissionais. Como eles devem se proteger desse assédio? Bom, eu acho importante os trabalhadores se cuidarem, né? E tem algumas coisas que a gente tenta fazer de uma forma mais paliativa. Primeiro de tudo, sono, cuidar do seu próprio sono. Mas se a gente trabalha com profissionais que fazem plantão, por exemplo, né? Como é que eles têm que fazer? Vocês estão vivenciando uma rotina em que vocês dão conta, né? Vocês estão fazendo escolhas, eu sei que às vezes vai ser por necessidade, então a gente precisa entender a necessidade sua, financeira, profissional, o que fez você escolher aquela profissão também e quais recursos você pode usar no seu dia a dia. Momentos de pausa, descanso, né? A gente tem dados que mindfulness, né, meditação, atenção plena, em momentos diferentes do dia que você faça, vai trazer uma sensação de relaxamento e também entender e reconhecer seu valor pessoal. Se você acredita na sua capacidade, se você reconhece suas competências e habilidades, uma outra pessoa apontando para você o que você é e o que você deveria ser, ela vai te afetar emocionalmente porque é constrangedor, é ruim você passar por essa situação, mas no fundo você vai saber qual é a sua verdade, você vai saber que você tem competência técnica, você vai saber que você se esforça, que você estuda e que você tem um direito ali de estar naquele ambiente. E às vezes as pessoas não conseguem fazer isso sozinhas. Então, a gente entra aí nesse caso com a psicoterapia. Psicoterapia, aquele ambiente psicoterapêutico, ele vai te ajudar a você lembrar de quem você é, lembrar de suas capacidades, suas habilidades, suas competências, para quando, frente a qualquer situação dessa de estresse, você possa se posicionar e preservar seu autocuidado. Atividade física é muito bom, se você puder cuidar da sua alimentação também. Então, é um sistema que a nível individual você tem coisas a fazer, reduz, por isso que eu falo que é paliativo, mas a gente tem um fator, como eu disse, multifatorial. A gente tem que ter um cuidado da organização para com os trabalhadores, né? Mano, aqui no Centro de Saúde, através da Diretoria de Saúde do Trabalhador, temos um projeto contra o assédio moral e sexual, já conversou sobre isso, tanto que lançamos a segunda campanha. E qualquer servidor deve ligar aqui para o sindicato através do número, note aí, 71-3266-8940, e agendar de conversar com o jurídico sobre o problema que você está enfrentando. Em casa, a família, ela pode perceber, por meio de atitudes e sinais, que aquela pessoa, aquele familiar está sofrendo assédio, passando por assédio. Quais são esses sinais que a família deve ficar atenta? Com certeza. Como a gente fala de um ambiente de trabalho, é importante as pessoas que convivem com aquele profissional, elas percebam, né, a motivação da pessoa que está trabalhando. É comum ela perder a vontade de comparecer ao trabalho ou se fazer presente no ambiente de trabalho e estar mentalmente distante, né?
Então, esse afastamento já é um sinal. Falar de forma depreciativa do trabalho, que não gosta de ir lá, que não quer ir, que não tem amigos, ou que não é bem tratado pelo supervisor, ou que não é bem tratado pelos colegas de trabalho, a pessoa ela vai comunicando, né? Em termos emocionais e psicológicos, estresse, sintomas de ansiedade, né? Taquicardia, preocupação, se você perceber até antes de ir para o trabalho é comum, insônia também, né? Preocupado com o que vai acontecer no dia seguinte, se ela vai conseguir dar conta das demandas do trabalho, porque normalmente essas pessoas se sobrecarregam ou por demanda de trabalho ou por passar por situações vexatórias com frequência, né? E creio que nos pacientes que você atende e conversa, muitos já não querem nem mais ir trabalhar. Não. Eu não quero trabalhar, estou indo forçado, não tenho como sair de lá, mas por mim eu não iria mais. Exato. A gente tenta um pouco resgatar, né? Não para a pessoa persistir, mas no sentido de um valor, um propósito de vida que aquela pessoa tem associado àquele trabalho e se vale a pena abrir mão daquilo ou não. A gente vai analisar o todo, né? E a gente incentiva a denúncia, porque aí o que acontece? A gente incentiva, mas o que é que a gente tem de pesquisa e dados científicos sobre esse assunto? Se as instituições, né? As organizações públicas, privadas também, nesse caso, se elas não colarem junto com o profissional, então denunciou e os profissionais verem que tem uma atitude concreta, seja uma demissão, seja uma mudança de cargo, seja uma mudança de setor, que proteja aquela vítima, elas não vão se sentir confiantes em realizar a denúncia. Então, a gente precisa ver a efetividade desse plano de intervenção, né? Ok, eu estou passando um número, mas depois que eu passo o número as pessoas denunciam. De fato, elas estão sendo... sofrendo as consequências de cometerem assédio. Então, isso fortalece a pessoa para que, quando ela for desabafar com alguém, incentive, não, denuncie, porque a gente tem casos que abrem processos administrativos que avaliam e vão ver que realmente aconteceu um assédio moral, um assédio sexual, e você vai ter seus direitos garantidos. Então, é uma atitude que ela precisa ser motivada e ser vista em prática, né, para que essas pessoas elas se encorajem para denunciar. E na sua experiência, Luana, atendendo os seus pacientes, as situações com assédio moral no serviço público, principalmente no serviço público da saúde, parece fazer parte da cultura da instituição? E o que isso causa nos trabalhadores, aqueles mais novos que estão começando, né, entraram na instituição agora, estão fazendo até residência lá, e naqueles também que estão próximos de se aposentar? Bom, o setor público ele é um risco, né, pela alta demanda que a gente vai ter, né, e a gente vai depender da quantidade de profissionais que estão ali dispostos para trabalhar. E a gente entende o seguinte na cultura organizacional: os mais novos eles estão acostumados a normalizar o assédio e a retaliação. Por quê? Posições inferiores, algumas vezes, né? E o medo de perder o emprego, de ser retaliado na frente das pessoas. Então, se uma cultura ela já prega pelo assédio, que é muito comum na área de saúde, inclusive no âmbito da medicina, por sinal, a gente vai ver que aquele grupo aqui ali já está inserido no ambiente, esperando que isso aconteça e tentando encontrar formas de se proteger, mas nem sempre vai ser a forma mais saudável, né? Então, pode acabar trabalhando em excesso, querendo mostrar serviço para não se tornar aquela vítima de uma forma muito ansiosa e gerando estresse e esgotamento profissional. Já os mais velhos, a gente vai estar olhando para o contexto de acúmulo. A pessoa que vivenciou muito tempo naquele ambiente, que esgota ela profissionalmente, que passa e as pessoas, às vezes, elas não estão nem sendo vítima, elas estão presenciando a assédio de outras pessoas. O que também faz mal. Exatamente. Então, ela vai passar por um acúmulo de experiências que ela já próxima à aposentadoria, às vezes ela se mantém naquele ambiente porque quer se aposentar, falta 3, 4 anos ali para se aposentar, não vai pedir demissão. Então, elas sofrem com esse acúmulo no final ali da carreira. E aí você vai pensar, pô, as pessoas estão mais velhas, elas precisam de um nível maior de autocuidado, já fica vulnerável em relação à saúde. E ainda passar por esse processo de estresse é algo que a gente precisa tomar cuidado, né? Luana, e nesse ambiente hierárquico, né? Como a maioria dos hospitais, né? Como diferenciar uma orientação pura, mais legítima para aquele momento, e de uma conduta que já se configura assédio, e quais são os impactos emocionais disso? A gente volta um pouco para aquela questão de capacitação e comunicação não violenta, né? A gente entende que no ambiente de estresse, o líder também vai estar suscetível àquele estresse, mas cabe ele ter habilidades sociais e de regulação emocional, para que quando ele perceber a necessidade de dar uma chamada de atenção, né,
Pô, vou tirar aquela pessoa do ambiente, eu vou chamar ela num lugar reservado, eu vou conversar com ela, perguntar o que é que está acontecendo, para eu poder compreender qual é a melhor forma de eu me comunicar com aquela pessoa. Esse é o primeiro ponto. Ela tem o direito de dar intervenção significativa, porque a pessoa pode ter errado e colocado a vida de alguém em risco, ter feito algum erro grave, né? Ou desrespeitando alguma regra. Tem o direito de fazer isso, mas ela tem que tomar cuidado na forma que ela vai fazer. A gente tem forma de falar que não precisam ser violentas, né? E aí, as consequências disso é porque se virar algo repetitivo, tem um foco específico, é um grupo de pessoas, é uma pessoa só que sempre sofre esse tipo de retaliação e é na frente das outras pessoas, aí a gente vai começar a configurar um assédio moral. Então, cabe à liderança entender ali o que é que está acontecendo. Se a pessoa não está dando conta ali das competências dela, eu preciso mudar o que está sendo demandado, o que é que eu posso fazer nesse contexto. Impactos emocionais, aí a gente vai olhar, né? A pessoa está passando por uma situação vexatória, ela precisa olhar e aprender a ver o que é que ela errou, o que é que ela precisa desenvolver, as competências dela. O líder ele precisa instigar a pessoa a desenvolver essas habilidades. Não dando uma dura crítica, botando lá para baixo, mas pensando, tá, como é que eu posso resolver esse problema? Então, a gente precisa olhar isso pelo nível de repetição, tá? E aí pode gerar ansiedade, burnout, né, esgotamento profissional, depressão, tudo isso se a gente não tomar cuidado, né? Luana, entre seus pacientes, creio que existam muitos profissionais de saúde, né? E na sua conversa com ele, você consegue perceber sintomas físicos que são consequências do assédio? Se percebe, quais são esses sintomas? Febre emocional é comum acontecer, dores de cabeça, tensão muscular, tá? Tremores e insônia, entrando mais um pouquinho ali no emocional também, mas esses principalmente, né? Respiração ofegante, taquicardia, todos esses sintomas que vão configurando ali um quadro de ansiedade, né? Então, pode afetar, pode gerar hipertensão também, porque a gente está exposto a um alto nível de estresse. Eu nunca tive pacientes que chegaram nesse nível também, né? Porque são pessoas que estão procurando se cuidar, mas o impacto maior é emocional. A gente vê um desgaste, a gente vê o desempenho profissional sendo afetado, a gente vê a preocupação excessiva com o futuro, achando que vai acontecer sempre uma catástrofe, perda de sentido no que você está fazendo. Imagina, a pessoa escolhe aquela profissão, ela entra com brilho nos olhos achando que aquilo ali vai ser maravilhoso e ela se depara com a realidade que não é valorizada profissionalmente, não tem suas habilidades reconhecidas, não recebe um elogio, né, não tem um apoio ali dos colegas, vai gerando inseguranças e duvidando do seu próprio potencial e aí o corpo não descansa. E tudo isso que acontece com o profissional lá dentro, né, esse assédio moral, tudo que ele vem sentindo, esses sintomas físicos, isso pode interferir também no atendimento dele, ao paciente dele, as pessoas que buscam um atendimento no hospital? Com certeza. A gente vai ter, como gera também privação de sono e insônia, então a gente vai ter memória e atenção prejudicada. Como é que eu vou fazer um atendimento de qualidade se memória prejudicada, eu não acesso o meu conhecimento, eu não consigo lembrar de detalhes do caso clínico e aí a minha atenção está prejudicada. Eu estou aqui falando com você e aí eu preciso de dados importantes do paciente, o paciente está falando comigo e minha cabeça está flutuando porque eu estou totalmente esgotada com a realidade que eu estou vivendo, preocupada se eu vou receber reclamação, se estão me supervisionando, se em algum momento vão fazer alguma piada comigo. Como é que eu vou ter uma qualidade de atendimento nesse contexto, né? Sofrendo assédio? É muito difícil. E aí vai entrando no processo que a gente chama de manutenção e perpetuação do sintoma, porque esses pensamentos invadem a atenção e a memória, elas ficam prejudicadas, e aí a pessoa acaba errando, correndo o risco de errar muito mais. Ela pode ficar hiperalerta, mas ainda assim um desgaste emocional absurdo e físico para as coisas que ela está fazendo. Mas a probabilidade comum é que ela continue tendo seu desempenho prejudicado porque ela está preocupada com outras coisas e aí vai se retroalimentando a crença. Sou incapaz, sou incapaz, sou incapaz, podendo levar a um pedido de demissão ou algo do tipo, né? Abandono da carreira, que é uma infelicidade, dependendo do caso. A gente tem falado muito aqui em denúncia, né? Durante todo o nosso papo até aqui, a gente falou em denúncia. E até aqui o Centro de Saúde lançou essa campanha, tem todo esse projeto, justamente para incentivar a denúncia. Mas muitos servidores têm medo de denunciar, o que realmente acaba fazendo que o número de denúncias sejam pequenos. Né? E como eles podem trabalhar esse medo e esse sentimento de impotência, né, que as vítimas têm do assédio moral, que só quando sofrem assédio moral?
Primeiro, o apoio institucional, acho que só essa entrevista que já está acontecendo, reconhecer que está tendo assédio, ter um grupo de apoio ali é importante, mas ela começar a reconhecer o direito dela de denúncia, o direito dela de ser respeitada, o direito dela de pertencer àquele ambiente. As pessoas às vezes esquecem disso, né? De que você tem o direito, você foi contratado profissionalmente e você merece um ambiente de trabalho digno. A gente tem leis trabalhistas para isso, a gente está tendo cada vez mais leis sendo aprovadas até com cuidado de saúde mental daquele colaborador. Então, por que não você não vai denunciar? E aí a gente precisa de respostas, a gente precisa que essas denúncias elas tenham consequências efetivas, que as pessoas ganhem mais confiança, né? Eu entendo que tem um medo, né? Tem um medo de perder, tem muitas necessidades envolvidas ali, mas quanto mais incentivada aquela pessoa for e reconhecer o valor e o direito dela que ela tem de denúncia, ela vai lá e vai conseguir, com certeza, fazer esse processo. E incentivo bastante também, é um direito seu. Não, falando em assédio, além desse assédio que acontece dentro das instituições, do local onde eles trabalham, do superior para o inferior, até dos próprios colegas, entre eles, existe também aquele caso de assédio por parte do próprio paciente e dos familiares desse paciente, né? Como pode ser classificado esse assédio? Seria também uma violência moral, um assédio moral, um assédio, né? E o tratamento das pessoas, quer dizer, isso acaba agravando já o sentimento que ela tem. O tratamento seria o mesmo? Buscar esse auxílio, sim? Como é que é isso? Exato. O que é que acontece nesse contexto? A gente entende que o profissional de saúde vai ter que lidar com o paciente. E o paciente é uma responsabilidade nossa. A questão é comum também profissionais de saúde terem padrões de auto-sacrifício, né? Abrir mão das próprias necessidades para focar muito no outro. Se elas conseguirem reconhecer competências e habilidades que ela tem e, como eu falei, reconhecer o valor pessoal delas e trabalhar, e aí agora para o trabalhador eu falo esse ponto, saber se comunicar assertivamente, saber a hora de parar, saber a hora de sair daquele ambiente. Porque se eu estou percebendo que você está falando comigo de uma forma desrespeitosa, eu entendo seu estresse, eu entendo que é um familiar seu que está ali, ou eu entendo que é você que está passando por aquela situação, mas eu não posso ser o lugar expiatório de que você vai depositar todas as suas frustrações, anseios e desrespeito, né? Infelizmente, a gente lida com pessoas que nem sempre vão ser generosas, a gente entende que o estresse e a vulnerabilidade daquele ambiente hospitalar, né, no ambiente de saúde, é significativo, mas a gente precisa aprender a se posicionar também. E aí eu volto para o que é o direito nosso. Autorrespeito, saber meu valor e saber que não, ó, você é meu paciente, eu sei que eu estou trabalhando para você aqui nesse momento, mas também eu sou um ser humano, eu mereço respeito aqui nesse caso, né? E aí a pessoa ela precisa trabalhar isso. Então o suporte clínico é importante não só para aquelas coisas básicas que a gente falou, reconhecer sintomas, reconhecer que está passando por uma situação de assédio, reconhecer essa perseguição que pode estar ocorrendo ali, mas para ela desenvolver essas habilidades de comunicação, de valor pessoal, de reconhecer o para que está ali, de reconhecer o contexto que ela está inserida e poder se proteger e lidar bem com aquela situação de uma forma, tentar ali, ser mais tranquilo possível naquele contexto, né? Ali dentro desse ambiente de trabalho, seja hospital, seja clínica, né? Qualquer ambiente de trabalho, qual a importância do apoio, da solidariedade do seu colega de trabalho que está ali sempre do teu lado? Tem um efeito terapêutico isso? Com certeza, é fundamental. Tem efeito para quem ajuda e para quem recebe ajuda, né? É comum, os seres humanos são seres sociáveis, né? Então a gente tem uma questão química mesmo de quando você está ajudando o outro e você recebe essa ajuda solidária, vocês vão estar se beneficiando. Um dos colegas de trabalho, a gente tem dados de pesquisa, que são as primeiras pessoas a saberem do que está acontecendo, é o primeiro lugar de confiança. Então, quando não são assediadores, né? Mas é o primeiro grupo que acaba sabendo. Então, uma equipe que ela se ajude, ela colabora em relação a isso, incentiva a pessoa a denunciar e esse suporte, essa acessibilidade, ter alguém ali para te acolher em momentos difíceis, é fundamental. Com ou sem assédio, mas principalmente nesses casos. E mesmo com medo, aquele profissional que denuncia o assédio, já traz um certo alívio, tira aquele peso das costas, só do fato de denunciar, vou esperar agora ver o que acontece? Com certeza. É um momento de tensão, porque a pessoa também ela quer saber se ela de fato vai ser acolhida, né? Vai passar por um processo de que, quando a pessoa é vítima, você falar sobre o assunto, você passar por entrevistas, perguntas ali delicadas sobre a temática, é um processo ansiolítico. Então, esse caso quanto da família quanto de colegas de trabalho estarem dando suporte é fundamental.
porque é um momento desafiador. Mas o resultado que vem em relação a isso é que ela não vai ter mais contato com aquela pessoa, então ela pode se sentir mais segura ainda. Mas eu entendo que é um processo delicado e é um processo que precisa de suporte. Vai facilitar cada vez mais que tiver exemplos de pessoas que conseguiram resolver esse problema, né? Então, aí cabe também a instituição tomar a decisão correta nesse processo. Dona, diante de todo esse bate-papo que teve, toda essa conversa, quais as dicas que você pode passar para aquela pessoa que está assediada? Como ela se defender do assédio e também, quando aquele profissional que está praticando o assédio e ele não percebe, quais as dicas que você pode passar também para chamar a atenção dele sobre isso? Primeiro, compreender o que é assédio, né? É importante. A gente precisa entender que são exposições vexatórias, repetitivas, ali, depreciativas, podendo ser uma sobrecarga de trabalho ou não, né? Naquele ambiente profissional. Tem também como ser de aspecto sexual. Então, a pessoa ela pede questões de trabalho para você, mas se você for, você só vai ser promovido se você tiver um relacionamento romântico com ela, seja por toque físico também, tudo que vai invadir seu espaço pessoal em termos físicos também e emocionais. Então, identificar primeiro o que é assédio é importante. Para pessoas que estão cometendo, a gente precisa que elas primeiro entendam o que é, mas também se perceba a forma que você está falando com aquela pessoa, a forma que você gostaria que falasse com você. Essa é a primeira coisa que a pessoa precisa saber. A forma que você aprendeu a falar, a se comunicar, é uma forma de fato que está fazendo bem as pessoas ao seu redor? O que é que você quer com isso? Qual é a função desse comportamento? Então, fazer reflexões sobre esse ponto. Para quem sofre assédio, para quem já está inserido, como a gente falou aqui hoje, né, nessa cultura mais estressante, mais desgastante, prezar pelo autocuidado, pedir ajuda, estar sempre inserido ali em contextos de socialização, conversar com as pessoas ao redor, como é que elas estão se sentindo, buscar, se tiver disponível no ambiente. Uma das melhores evidências que a gente tem hoje no âmbito organizacional é que, tanto se atentar à carga horária, mas também ter um ambiente que tenha lugar de descanso, que tenha luzes ali mais baixas, que ela possa tirar um tempo de almoço e descansar um pouco, ou se acontecer alguma coisa ruim nela no dia a dia, ela possa ir lá se recolher. Também é significativa essa mudança ambiental, né? Um lugar mais lúdico, um lugar mais atrativo da pessoa estar presente, principalmente profissionais de saúde. Então, que ela possa usufruir desses recursos, caso o ambiente tenha, e também ela possa se cuidar, né? Alimentação, sono é o principal, buscar ajuda psicológica. Eu acho que o mais importante também assim como as pessoas temem a denúncia, elas não têm medo de buscar ajuda psicológica, né? Elas entenderem que o corpo dela está dando sinais, a fadiga, aquela atenção já está começando a ficar prejudicada, já estou com vontade de não ir mais trabalhar, entender o que é que está acontecendo, né? Se eu perdi o sentido de estar ali ou não, já é hora de agir. E você que nos ouviu até agora, já entendeu o que fazer para poder melhorar a situação do seu trabalho, denunciar o assédio, viver sem esse assédio? Para ajudar, agora em 2025, o Centro de Saúde está realizando uma nova pesquisa sobre assédio moral e sexual. Ela foi ampliada para todos os trabalhadores, servidores de saúde pela Bahia. Eles podem responder. Você pode responder através do link que está nas nossas redes sociais ou também através desse QR Code que está aparecendo aqui do lado, que é justamente que leva a pesquisa. Entendeu? Então, para ajudar, nós esperamos aqui que esse papo que a gente teve aqui com a Luana te ajude e responda a pergunta também para ajudar, ou entre em contato aqui com o Departamento Jurídico do Centro de Saúde Bahia para buscar orientações e como você pode proceder, tá bom? Luana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de conversar aqui com a gente. Imagina. Responda a pesquisa, são pesquisas como essa que fazem um processo de intervenção ser efetivo no futuro e que a gente possa proporcionar também capacitação para as pessoas que estejam envolvidas aí nesse sistema, profissionais como você, como seus líderes. Então, é muito importante para a gente mudar o clima organizacional aí. Obrigado, Luana. E se você precisar de uma ajuda profissional, aqui no Centro de Saúde nós temos uma psicóloga do projeto Centro de Saúde Cuida que pode te atender também, tá bom? Luana, mais uma vez, muito obrigado. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá.